Os caras estão falando que o vídeo tá no perfil do Flávio Bolsonaro. Eu não tô sabendo disso. Mas enfim. Responde esse vídeo ou não responde, pessoal? Ai, não, eu não quero responder. Vocês querem que eu responda? Dá pra colocar na velocidade o e-mail? Olha lá, moleque. Vamos lá? Vamos ver o que tem. Quem é antigo, o Assis, o pessoal que tá aqui, a galera das antigas, do Terça Livre, sabe de tudo isso. Mas talvez você, que tem chegado agora, não saiba o que verdadeiramente era o MBL, por que ele ganhou força, como ele cresceu e como ele foi cooptado e sequestrado por Renan Santos e Kim Kataguiri. Então, pausa. Peraí, deixa eu entender. Então ele tá falando que o MBL cresceu e foi sequestrado pelo Renan Santos. O Renan, na verdade, fundou o MBL, cara. Né? Não sei se você sabe, mas... Enfim. Põe no em 25, vai, tá muito rápido. Vai lá. Saber direitinho o que era o MBL, por que ele ganhou força entre os jovens e como ele foi cooptado, porque pouca gente sabe disso, a gente fala disso desde 2014. Vamos lá. Perfeito. Desculpa, eu tive uma áudio da minha mãe aqui, me fala de outro. Não, só pra você narrar de novo, porque o pessoal, eu quero que faça um corte disso, você explicar como o MBL começou, por que ele ganhou força e como ele foi sequestrado por Renan Santos e Kim Kataguiri. Vamos lá. Como é que ele começou? O MBL começou... Bom, vamos fazer uma digressão um pouco mais antiga, né? Como é que os movimentos de rua começaram? Começaram lá em 2013, né? Com as chamadas jornadas de junho. Aí, dá pra fazer uma análise, dá pra fazer alguns programas a respeito disso. Já errou. Mas quem não se lembra dessa época, né? Teve aquelas manifestações. E nessas manifestações, que originalmente era uma manifestação... Eram manifestações da esquerda, né? Essas manifestações foram, não de cooptadas, né? Porque não tem como cooptar sem algo central, né? Sem um comando central, mas simplesmente a população, que não era a direita, né? Nesse momento, né? Era simplesmente a população decidiu, vamos pra rua também e vamos pedir o que a gente acha. Só que o que eles acham é totalmente oposto daquilo que a esquerda estava querendo que eles achassem, né? Então começaram a pedir privatização, começaram a questionar o governo Dilma, começaram a fazer um monte de coisa que não era a ideia. A Dilma tinha... Você tá confuso, fera. Deixa eu te falar uma coisa. As manifestações de 2013... Tá, que era o Gigante Acordou lá por causa dos 20 centavos, veio do movimento Passe Livre. Teve um gap de manifestação até 2014. Não foi uma atrás da outra. Teve manifestações de 2013, foram duas gigantes. Plau! Depois acabou. Parou. Né? Aí tinha uma aqui, outra ali pequenininha, Atos, tal. Isso não tem nada a ver com o MBL. Não tem nada a ver com o MBL. MBL surge depois da eleição da Dilma em 2014. Tem nada a ver com o Renan, com o Kim, nada a ver isso daí. Vai lá, continua. Proposto ali já estava na gaveta já uma constituinte exclusiva, que era golpe de Estado. Não tem outra leitura que se possa fazer daquele negócio, né? Era uma proposta de golpe de Estado, de fato. Viu que não foi pro lado que eu queria, já tirou essa história da constituinte para trás, e enfim, o resto, né? Muita gente não conhece, virou algo já tradicional da direita, ou na anti-esquerda, como você quiser, né? A coisa da massa estava meio amorfa ainda, né? Mas virou algo tradicional ir pra rua protestar, né? No final de 2014, houve a reeleição da Dilma, uma reeleição estranha, mas que era uma eleição que estava ali Dilma e Aécio, né? Então era mais do mesmo, né, 2014, ainda o Teatro das Tesouras acontecendo, né? E, enfim, em algum momento surge, agora não vou saber exatamente precisar em que momento, mas no final de 2014 surge o MBL, o Movimento Brasil Livre. Nessa época o Kim Kataguiri, ele era um personagem da internet, né? Ele tinha o canal dele. Ele fazia alguns negócios, ele até colava algumas vezes, né? Já estava colando lá com a figura do Olavo, mas era um cara que sempre falou de economia, não falava de outras coisas, não falava de conservadorismo. Porque teve momentos em que ele apareceu no Pânico lá do Emílio Suíta, e ele destaca: eu não sou conservador, eu sou liberal, né? Ele deixou bem claro. Então, a linha dele era o liberalismo. Nessa época, quem criou o MBL, o Movimento Brasil Livre, foi um cara chamado Paulo Batista. Paulo Batista é um cara muito liberal, né? Um cara manja muito economia. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu explicar pra você quem era Paulo Batista. Paulo Batista foi um cara que o irmão do Renan, tá? Fez campanha para ele ser deputado estadual, isso sei lá em que ano, acho que foi para 2014. Tem nada a ver com o MBL, cara. O Alexandre Santos, né, fazia vídeos pro Paulo Batista. O Paulo Batista não tem nada a ver com criação, fundação de MBL, não tem nada a ver. Tem nada a ver. E o Kim Kataguiri nessa época tava fazendo campanha na internet pra um outro cara, pra um concorrente. Tem nada a ver. Vai lá, continua. Porém, é um cara que é um cara conservador. É um cara do nosso time, né? Eu gosto filho de pastor, evangélico, cristão. Exatamente, um cara cristão, um cara conservador. Ele acho que ele não é pastor, mas ele fala na igreja dele. Então, enfim. Não, o pai dele era pastor. O pai dele é pastor, acho que o pai dele é pastor, exatamente, né? E aí o MBL surgiu nesse ambiente, né? Com o Paulo Batista. E estava muito bem, né? Obviamente o Paulo Batista, né, começou a angariar outras pessoas dentro do MBL. O MBL começou a
a crescer, né? Teve ele cresceu bastante no Nordeste também, eu lembro dessa época, né? O MBL do Nordeste cresceu. Em algum momento, Nossa, e aí eu não me lembro, eu vou dizer pra você que eu não me lembro da explicação, mas o Paulo Batista ele foi retirado pelo Renan Santos, e o Renan Santos e o Kim Kataguiri tomaram o MBL. Pausa. Você mentira, cara, você tá viajando. Ele faz um trabalho. Pausa! Não tem nada a ver isso daí, velho. Não tem nada a ver isso daí. Você tá inventando isso. Você está inventando. Deixa eu te falar uma coisa. O MBL surgiu com o Renan. Eu nem conheci o Renan nessa época, tá? Isso aqui é a história que eu sei. Inclusive, isso está no livro, né? Do MBL. Alguém marcou uma manifestação na Paulista. Alguém fez uma página no Facebook marcando uma manifestação na Paulista. E aí o Renan percebeu isso logo depois que a Dilma foi eleita, que a manifestação não tinha dono, que ninguém avisou a polícia, que ninguém tinha feito como deveria ser feito. Aí o Renan Santos foi lá e pegou a manifestação e colocou o nome dele. Tá? Então não tem nada a ver com o que você está falando, cara. Você só inventou isso daí. Continua. Fazer um trabalho na periferia para ensinar jovens como criar pequenos negócios e lutar contra a força do Estado, ensinando sobre teoria de mercado, ensinando jovens o porquê que a economia liberal era tão boa. Só que o Paulo Batista fazia campanha pró-vida. E aí isso foi inadmissível pro Renan Santos e pro Kim Kataguiri. E essa foi uma das maiores tretas deles com a gente. Nossa, lá cara, em 2015. Ele só inventou isso. Você tirou da sua bunda isso. Você só inventou isso. Vai lá. Porque nós queríamos falar do Foro de São Paulo e da Agenda Pró-Vida nos caminhões, das manifestações. Eu estive, por exemplo, junto com outras pessoas, à frente da primeira manifestação do MBL no Rio de Janeiro, dia 12 de março, 12 ou 15. Não lembro se foi 12 ou 15 de março de 2015. 15 de março. 15, né? Então, 15 de março de 2015, eu estava no caminhão, foi de lá que eu soltei o grito que depois espalhou pelo Brasil inteiro, a nossa bandeira nossa bandeira jamais será vermelha, e eu vim de graça. Eu falei, pessoal, tô vindo lá de Mongagudo, Nova... Eu gosto muito desse. É tipo Forrest Gump, tá ligado? Vocês assistiram Forrest Gump? Ele tá contando uma história e fala: ai não, merda acontece, aí o adesivo inteiro, shit happens. Não é? Você realmente acha que o Alan dos Santos criou o grito nossa bandeira jamais será vermelha? Ele inventou o grito eu vim de graça. Deixa eu falar, o Alan dos Santos era um bobo, cara. Ainda é até hoje, né? Mas era um tontinho, olavista, que acreditava em intervenção militar. Ninguém levava o Alan a sério, cara. Ele era um bestinha ali que, tipo, né? Coitado, né? Vai lá. Iguaçu, eu morava em Comendador Soares, no Iguaçu, conhecido como Mongagudo. Eu falei, ó, eu vim de graça. Aí quem mais veio de graça? Aí a gente gritou e ficou aqui, o Brasil inteiro. Eu vim de graça e a nossa bandeira jamais será vermelha. Tá bom. Vai. E aí, nessas manifestações, quem era aluno do Olavo estava proibido de participar depois dessa primeira manifestação, porque a gente falava do Foro de São Paulo e da Agenda Pró-Vida. E isso foi inadmissível, inclusive, essa Agenda Pró-Vida do Paulo, que não é o Paulo Figueiredo, tá, pessoal? Paulo Batista. Ele, sim, fundador do MBL, foi retirado pelo Renan Santos e pelo Kim Kataguiri, sobretudo pelo... Vou falar uma coisa, se o Paulo Batista é o verdadeiro doador, fundador do MBL, assim como vocês disseram que o Alexandre Frota era, por que então ele não brigou pela marca? Ou então mais, se ele era o verdadeiro fundador, se ele era uma pessoa que tinha legitimidade, né, da liderança daquelas pessoas, por que ele não fundou outro movimento então? É simplesmente, todo mundo é fundador do MBL, né? Depois que o negócio dá certo, todo mundo é fundador. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Se por acaso aquela briga do Alexandre Frota a gente tivesse perdido e o Alexandre Frota pegasse a marca MBL, ninguém do MBL ia continuar no MBL. Todo mundo ia falar, tudo bem, Renan, Kim, Arthur, Alexandre, Pedro, qual que é o nosso novo movimento? Sei lá, vai chamar Movimento Ana Livre. Todo mundo ia fazer parte do Movimento Ana Livre. A liderança ela é espontânea, cara. Você não tem uma contratação, você não tem um contrato de trabalho, você não tem não tem nada disso, cara. Vocês só inventam essas coisas, né, cara? Vai lá, continue aí. O Kim ainda era bem menininho. O Renan Santos é quem realmente tomou a frente e roubou o movimento do Paulo. Roubou. Perfeito. E aí, em algum momento, né, o Kim começou a se projetar, né, a história da marca, né, que o texto falou, né, porque ele começou a se promover pessoalmente, e exemplo de promoção pessoal é a tal daquela marcha pela liberdade, né, que você tinha a população engajada nas ruas, já se organizando nas ruas mesmo, né, mudando o eixo, obrigando os políticos a irem até São Paulo e Rio de Janeiro, né. O que eles fazem? Eles desmobilizam essa estrutura toda, desmobilizam a população que estava se engajando fim de semana após fim de semana para manter uma manifestação permanente, e eles começam a marchar e a pé até Brasília. Pausa aqui. Isso aqui eu vou te falar qual que é essa treta, tá? O Olavo de Carvalho falou que não tinha que ter impeachment. O Olavo de Carvalho não tem que ter impeachment. O Olavo Carvalho falou o seguinte: vocês têm que ficar em São Paulo e principalmente no Rio, que é onde a maior parte das Forças Armadas estão, para que você faça com que as Forças Armadas tirem a Dilma do poder na base do fuzil. Essa era a tese desses idiotas. Entendeu? E
Aí o MBL falou, não, a gente vai marchar até Brasília porque a gente vai fazer uma operação para virar voto e deputado e tirar Dilma democraticamente do poder. Aí eu gosto que eles falam o seguinte, não, eles desmobilizaram as pessoas. Deixa eu ver se eu entendi. Então existe uma massa de pessoas ali, de forma orgânica e natural, né, se mobilizando para ir na tese do Olavo de pedir golpe militar. Aí o Renan Santos desmobilizou. Ele fez o quê? Ele chegou para pessoas, estejam desmobilizadas, cada um para sua casa. O Renan me desmobilizou. As pessoas foram embora para casa. Cara, se você, Alan, foi o fundador do grito Minha Bandeira Jamais Será Vermelha, eu vim de graça. Essas pessoas estavam se mobilizando. Quem é Renan Santos na fila do pão, irmão? Por que você não continuou? Você tinha o Paulo Batista, o grande líder, né? Por que vocês não fizeram o movimento de vocês e conseguiram impeachment? Aliás, conseguiram a intervenção militar lá em 2014, 2015? Por que vocês não fizeram isso? Não, a culpa é do MBL porque o Renan desmobilizou. Não, cara, o Renan simplesmente ele marchou para Brasília contra o PSDB, inclusive. Né? Pra quem não sabe, o PSDB não queria protocolar um pedido de impeachment. É muito ridículo, né, cara? Vamos lá. Continua, deixa eu ver o restinho. Né? Uma promoção pessoal, pra chegar lá e fazer o quê? Entregar um pedido de impeachment pro Eduardo Cunha, que obviamente sentou em cima. Mas naquele momento, aí você teve revista procurando Kim, colocando a revista internacional, acho que a Times. Pausa aqui. Não, cara, calma, você tá completamente confuso, cara. Primeiro que o pedido de impeachment andou, tanto que a Dilma sofreu impeachment. Segundo que a Time foi falar do Kim depois, tem nada a ver. A Time fez uma reportagem dos eu não sei se foi Time ou Forbes, acho que foi a Time, né? Dos jovens mais influentes under 30. Forbes Under 30. Forbes Under 30, tipo das pessoas mais influentes abaixo dos 30 anos, né? Se não me engano tinha Felipe Neto também, tinha um monte de pessoas. Então você tá todo confuso aí, cara. Você não tá sabendo nem colocar as coisas nas datas corretas. Deixa eu ver o finalzinho. Valeu a pena ver esse vídeo, eu gostei. Sobre o Kim Kataguiri, né? O jovem que comanda as multidões do Brasil, né? Sabe, um negócio assim, esquizofrênico, né? Esquizofrênico, os caras acharem realmente que o povo tá vindo pra rua porque o Kim pediu. Sabe, um negócio assim maluco, realmente maluco, né? Mas é nesse momento que aí o MBL se consolida, né? E começa a se consolidar como uma disputa com o Jair. E eles em momento algum, que Jair, fera, pausa essa aqui. mentalidade de... Que Jair? O Jair nem existia essa época. O Jair era um deputado corporativista, tá? Que não fez absolutamente nada pelo impeachment. Ele nem fez nada pelo impeachment, como também não fez nada pela articulação olavista de ter um golpe de Estado. Ele não fez nada. Nada. O Jair Bolsonaro não fez nada. Me mostra um vídeo aí contundente do Jair Bolsonaro na época do impeachment. Me mostra aí, ele não fez nada, cara. Nada. Sabe o que ele fez? Ele apareceu na fotinho lá com o Eduardo lá pra fazer o izinho de impeachment junto com o Eduardo Cunha, né? Foi isso. E aí o Eduardo Bolsonaro, quando viu o acampamento, ouviu a marcha, alguma coisa assim, falou, se vocês quiserem dormir no apartamento funcional, dorme lá. Inclusive o Riso dormiu na mesma cama que o Eduardo, né? Que era um idiota também, não tá fazendo porra nenhuma. Vamos lá. Nós somos a verdadeira direita. E o Jair Bolsonaro tá roubando nosso protagonismo, se instalou no MBL de um modo que até hoje não saiu. Não vai sair nunca, porque é do caráter deles. Até hoje, o Kim quer, porque quer. O Kim Kataguiri, o Renan Santos, eles querem, o sonho deles é que o partido deles, Missão, etc., né, seja o partido da direita do Brasil. Quem é antigo, o Assis, o pessoal que tá aqui... grande denúncia, cara. Você realmente acha que... Cara, você surpreendeu muita gente. Vocês querem que a Missão seja a direita brasileira? Nossa, cara. Pô, como é que você revela uma coisa dessa sobre a gente, velho? Nossa, que coisa ridícula, né, cara? E aí, o que tá acontecendo? Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.